Olá, telespectador do Amazonsat, eu sou o Abraham Base. Este é o programa Literatura em Foco. Claro, gravamos aqui na Academia Amazonense de Letras, exatamente na Biblioteca Genesino Braga. Recebo hoje com muito prazer um velho amigo, jornalista importante, Cristóvão Nonato. Vamos falar da sua trajetória de vida? Desde muito longe, lá de Rondônia, vamos falar, Cristóvão, de Guajará-Mirim. O que você guardou? A sua obra é fantástica. Ela é um retrato da vida de um jornalista e a evolução do jornalismo neste período. Então eu queria que você falasse de Guajará-Mirim. Então, professor, primeiro eu quero lhe agradecer pelo convite, dizer que é uma honra estar nessa sala, né, Genesino Braga, na casa de Adriano Jorge, né, uma casa que tem uma história de literatos, literatas, né, absolutamente fantásticas, e que para um pequeno menino que veio da cidade lá da fronteira com a Bolívia, é um sonho estar aqui conversando com o senhor e nesse ambiente. Guajará-Mirim é meu DNA. É uma cidade que está umbilicalmente ligada a Manaus e que me provocou para visão de mundo, formação educacional, espiritual também, fortemente espiritual, naquele ponto onde uma das esquinas do mundo, onde famílias do mundo inteiro se encontraram. Inclusive os árabes e judeus. Inclusive os árabes e judeus, exatamente. Tanto as populações originárias, que eu faço questão de citar os Pacas Novos, faço questão de citar os Parecis, que estão ali, até hoje as famílias estão juntas, professor. Do mesmo jeito que vieram do Oriente, do mesmo jeito que vieram da Europa, do mesmo jeito que vieram da África, as famílias originárias estão lá. Ainda voltamos para lá e nos reencontramos. Então, essa vivência de Guajará-Mirim, para mim, foi fundamental para a filosofia e para a formação que eu tenho. Guajará-Mirim, fronteira com a Bolívia, ali no Vale do Guaporé, coração do Vale do Guaporé, foi o ponto de encontro entre Brasil e Bolívia que reuniu essas famílias e que formou gerações com um sistema educacional precioso, absolutamente precioso. Tem gerações e gerações de Guajará-Mirim que estão em Manaus, que estão em Belém, que estão no Rio de Janeiro, São Paulo, em vários lugares do país e do mundo, que vieram desse mesmo ponto de partida. E uma experiência muito diferente, absolutamente compartilhada entre elite e famílias de trabalhadores. Eu sou de uma família de trabalhadores, né? Apesar do meu tio, Mário Nonato, ter sido um dos fundadores, um dos primeiros prefeitos da cidade, mas meu pai veio do Nordeste. Meu pai é nordestino. Então, Guajará-Mirim é um ponto de partida que revela tudo que eu sou. Eu acredito muito a essa origem. O que você lembra de Guajará-Mirim? Do outro lado. Cidade Gêmea. Cidade Gêmea. Para mim, é uma das maiores experiências de como deve ser o compartilhamento entre fronteiras, do respeito entre fronteiras. Ambos tinham outros nomes. Guajará-Mirim era Porto Esperidião, Bolívia era Porto Sucre. Porto Sucre. Mudaram para ter uma experiência de cidades gêmeas. Ambas adotaram a cachoeira que faz fronteira como nome compartilhado. O senhor já viu que experiência bacana é essa? Existem outras experiências também de cidades gêmeas, mas essa de Guajará-Mirim eu acho absolutamente fantástica para a harmonia entre os povos. Eu li teu livro num final de semana. Fui ao lançamento num sábado. Dia 3, Exato. Na Valer não, na Nacional. Eu li teu livro no sábado à tarde, depois da sexta e no domingo. E é uma viagem. É uma viagem numa história de vida, de sonhos. Você me fala da
Rádio Rios, que é o recomeço, é o início de tudo. Verdade. Eu começo pelo fim, né? Depois de 40 anos, ano passado, eu fecho o ciclo de 40 anos trabalhando em rádio, eu fui convidado pelo Grupo FAMetro, né? Pela professora Maria do Carmo, pela família, para fazer um jornal, o jornal principal da rádio. Só que essa rádio, ela foi a mesma frequência que nós inauguramos a CBN Amazônia. A CBN Amazônia. A mesma frequência. Aí a gente dá um salto no tempo, vai para o início do século, é a Voz da Bariceia. Simplesmente a primeira rádio de Manaus. Olha que história fantástica para quem é ligado em história e em comunicação. Então, eu achei muito simbólico, né, esse momento e resolvi fazer essa crônica, né, fazer esse relato. É mais no formato de relatos jornalísticos em que eu enfeito um pouco com algumas impressões, né, do escritor. Então, esse recomeço para mim me deu o start. Eu falei, bom, eu preciso contar essa história direito. Vamos contar essa história desde o início? Aí comecei pelo fim, contando sobre a Rádio Rios, 95.7, e fui contar a história toda, e isso só num livro. A gente não consegue contar direito as coisas que não seja no bom e velho livro. E fiz questão de fazer no livro de papel, que é para imortalizar de fato e se tornar literatura, mas também eu fiz uma versão eletrônica, porque eu pensei nos estudantes. Essa experiência, se ela vale alguma coisa, ela precisa ser passada para as novas gerações. E aí eu fiz as duas versões, o e-book e fiz também o impresso. Nesse processo, em determinado momento, você resolve estudar letras. Verdade. A gente sabe disso. Verdade. E a cidade mais próxima? Porto Velho. Porto Velho, Rondônia. E você imigra para lá, então, para estudar letras. Verdade. Me fale dessa experiência. 1984. Para mim foi a base para, se eu aprendi a escrever alguma coisa, eu acredito a esse período que eu passei em Porto Velho, na Universidade Federal de Rondônia, estudando letras, com excelentes professores. Estudei latim, professor. Estudei latim até hoje. Eu passo nas igrejas, eu passo nos lugares, eu consigo traduzir boa parte do que está lá. Quando o Papa foi eleito agora, eu fiquei olhando as expressões que estão nos prédios lá de Roma, a gente consegue. Como essa educação básica é fundamental para a cultura, né? Absolutamente fundamental. Então, eu passei 3 períodos lá em Porto Velho, na Uni, fazendo letras, que me deu a base literária, e depois vim para Manaus porque o objetivo era fazer jornalismo, enfim. Jornalismo. A grande aventura humana. Rádio Educadora, a voz do Vale do Guaporé. E você afirma, é a nossa aldeia. É a nossa aldeia, exatamente. O Vale do Guaporé, Manaus, existe e foi alimentada durante décadas com a boa borracha que veio do Vale do Guaporé. A boa borracha. Uma borracha de altíssima qualidade naquela fronteira entre Brasil e Bolívia. Então, a cidade era uma pequena cidade de 20 mil habitantes, na minha época, anos 70, 80, mas o vale tinha seringais a perder de vista e tinha cidades bolivianas e também distritos brasileiros. Eu peço licença, vou interrompê-lo, Okay. mas voltamos falando Agora. desse assunto. Okay. E peço licença de você, telespectador, mas prometo, é rápido, voltamos em seguida. Estamos de volta. O programa Literatura em Foco recebe hoje o jornalista, importante jornalista, Cristóvão Nonato. Cristóvão, no final do bloco, eu te deixei uma pergunta no ar e tive que te interromper. Okay. Vamos continuar falando
da Rádio Educadora, a voz do Vale do Guaporé, Ok. e que você afirma a nossa aldeia. A nossa aldeia. Então, professor, além de ser esse vale estratégico importante para a produção do látex, né, havia ali uma população dispersa. Aliás, o Vale do Guaporé é um paraíso, né? Várias cidades. Várias cidades, distritos, seringais. E hoje, onde estão as reservas naturais de Rondônia. É exatamente nesse vale. Ele permanece como era no século passado, no retrasado, né? E com a maior concentração de população indígenas que tem ali naquela região. É um pequeno pedaço da Amazônia originária que está lá, até hoje. E essa Rádio Educadora de Guajará-Mirim, que foi fundada pelo Dom Rei, o lendário Dom Rei, bispo daquela que andava na sua cegonha na estrada de ferro, né, fazendo a pregação, e andava no seu barquinho também pelo vale, junto com o padre Bendoraites, um lituano que chegou lá nos anos 50, 60, são dois grandes fundadores e criaram a Rádio Educadora de Guajará-Mirim como o elemento integrador, catalisador daquela região toda. Era uma rádio absolutamente lendária. Os comunicadores eram pessoas de alto nível, conhecidos. Zé Ribamar da Silva veio continuar a carreira dele aqui em Manaus, grande comunicador popular. Então lá nessa rádio tinha de tudo, né? Além dos programas da igreja, pessoas bem formadas, tinha jornalismo. E eu era fascinado desde pequeno pelo jornalismo. Eis que nos meus 15, 16 anos de idade eu faço um teste, pequeno garoto magrinho lá, e nesse teste eles resolvem me contratar na rádio e já vou estrear fazendo o jornal da casa. Olha só que coisa. Responsabilidade. Que responsabilidade, professor. Eu ainda era estudante do segundo grau e foi a minha escola ali. A minha escola onde conheci... Porque a igreja, ela tinha essa capacidade, é uma emissora da Igreja Católica, de reunir profissionais do mundo e o que tinha de melhor do Brasil, né? A igreja sempre teve os melhores quadros. Investiu muito. Investiu muito. Então, a gente era uma escola para a gente. Não era um veículo qualquer. Então, a partir dali, a gente já começa a ter uma base forte, profissional, para fazer... Ali eu coloco como meu marco inicial do jornalismo, né? A Rádio Educadora de Guajará-Mirim. E a audiência absolutamente fantástica. Um vale de cidades bolivianas e brasileiras. Tanto é que a gente fala as duas línguas, entende as duas línguas e se comunica com esses dois públicos. Ali é um case especial de comunicação, ali na fronteira. Tanto as rádios brasileiras quanto as rádios bolivianas fazem as duas línguas. Olha que interessante. Agora, você que tem 40 anos de jornalismo, falávamos muito que com a chegada da televisão, a rádio ia desaparecer. O que você me diz sobre isso? É impossível, porque toda a tecnologia de comunicação, ela é testada, desenvolvida e experimentada com o rádio. Sempre foi assim. O broadcast, a internet, tudo foi feito com base na tecnologia da comunicação radiofônica. A partir dela, a televisão e a internet se alimentam. O maior exemplo disso, a linguagem. A linguagem do rádio, ela é absolutamente orgânica, ela é absolutamente natural. Então, o que é testado ali no rádio, os outros veículos adaptam. Os outros veículos dão um jeito de aproveitar. O podcast, esse formato que a gente está tendo aqui agora, foi fundado lá no rádio, lá atrás. Programas de auditório, o rádio lá atrás, que até hoje é um sucesso de audiência no mundo inteiro. Pode ligar todos os canais, que se tiver televisão, internet, coisa e tal. Os programas de auditório que existem foram fundados lá na rádio também. Entrevistas, não tem melhor do que o rádio.
E o principal de tudo, que todos os veículos querem, a confiança. Elas querem a credibilidade. O rádio chega primeiro, né? Chega primeiro e A notícia do rádio chega primeiro. E quem ouve o rádio confia em quem está falando, professor. Isso é um valor para a comunicação que não tem igual, né? Então, só respondendo a sua pergunta, o rádio jamais ele poderia sumir ou acabar diante do fenômeno tecnológico, porque ele tem o fenômeno da comunicação básico, DNA. Inclusive, você sabe disso. Os nossos profissionais da televisão vieram do rádio. Vieram do rádio. Todos. Quando a televisão se instala em Manaus, a partir de 1969, os profissionais que vieram para a televisão saíram do rádio. Professor, tem uma história lá em Guaxanamirim que quem me despertou para tudo foi um senhor de uma voz de bairro que ficava muito próximo à casa da minha avó, o seu Valdemar Lemos, que eu cito no livro, cito em todos os lugares que eu vou, que ele era absolutamente fantástico, com uma boca de ferro, serviço de alto-falante, num espigão, numa vara, um estúdiozinho absolutamente caótico, com muitos livros, discos, revistas e um microfonezinho. E tudo que ele fazia ali, ele lia as notícias, ele fazia alguma citação de livro, ele fazia a oração dele e ele tocava a música. Tudo que eu aprendi, eu acho que eu tinha 7 anos de idade naquela época, tudo que eu vi aquele senhor fazendo foi o que eu passei a minha vida toda tentando fazer. Eu acho interessante, e é uma tremenda novidade para quem lê o teu livro, você sonhava em chutar bola, ser jogador de futebol. Porque Guaxaramirim é uma das maiores celeiros de talentos da região norte. Guaxaramirim foi criado ao lado de um campo de pouso de aeroporto. De um lado e de outro tinha gramados, 1 quilômetro e pouco de gramados. Gerações e gerações aprenderam a jogar futebol, e eu também, lógico. Eu sou dos anos 80, minha geração teve grandes craques de futebol, que aliás foram para o futebol nacional e tudo mais. Até hoje tem o Silvinho, que joga no Sport, lá de Guaxanamirim, o doutor aqui de Manaus, o Chué, veio jogar profissionalmente aqui em Manaus, que aliás tem um livro muito bom que o senhor precisa conversar com ele, o doutor Carrati, também, doutor médico aqui de Manaus também, profissional, todos vieram de Guaxaramirim. E eu também tentei jogar, cheguei a jogar no Dente de Leite do Marechal, no time do Exército. Sofri um acidente, vim para Manaus fazer a cirurgia no pé e até hoje eu deixei para lá essa história de futebol. Tá certo. Eu novamente vou interrompê-lo, pedindo Agora, licença de você e de você, telespectador. Voltamos em seguida, me aguarde. Estamos de volta. É o terceiro bloco do programa Literatura em Foco. Eu recebo com muito prazer Cristóvão Nonato, um dos mais importantes jornalistas da minha cidade. Cristóvão, 4 décadas de rádio, 40 anos fazendo rádio. Me fale dessa experiência. Professor, o rádio foi a minha base, mas chegando em Manaus, na universidade, me abriu o mundo da comunicação. E aí eu aprendi que o rádio era apenas um ponto de partida. O professor Rui Alencar, que o senhor conhece muito bem, me revelou para a televisão. Ele chegou e falou: Cristóvão, você, com a sua base de rádio, você vai dar um bom âncora de televisão. Eu nem sabia direito o que era aquilo. Eu falei: tá bom, professor. Fiz um teste com ele e ele falou: pronto, você já está pronto, me mandou para a TV Cultura. Passei 15 anos na TV Cultura como âncora. Uma vida, hein? Uma vida, 15 anos. Como base lá. Depois eu fui para a Amazonsat, fui para as outras experiências, viajei pelo Brasil e tudo mais. Mas lá eu descobri que a comunicação eletrônica era o meu meio. Eu tinha nascido para fazer isso. Era rádio, televisão.
Me convidaram para ir para jornal e tal. Gostava de escrever também, mas não tinha o mesmo ânimo do que a câmera ligada, do que o microfone ligado. Era o que me dava ânimo, me dava vontade de fazer. Então eu fiquei mais voltado para a comunicação eletrônica. Porém, no meio do caminho, por conta das refregas políticas que todo jornalista tem, eu descobri também a assessoria de imprensa. Outro caminho importante. O caminho é importante. Na hora que eu brigava num ou outro veículo, eu corria para a assessoria, porque para manter a família. Claro. Não é isso? Mas eu sou um jornalista do meio eletrônico. Manuel Agostinho. Meu pai, minha inspiração, o homem mais talentoso, professor, que eu já tive a honra de conviver, foi meu pai. Absolutamente talentoso. Eu falei para ele morreu agora em 2023 com 99 anos de idade. Cheguei a falar para ele que eu puxei 20% no máximo do carisma e da capacidade de comunicação que ele tinha. Aquele homem era um fenômeno, absolutamente fenomenal. Ele cantava, ele compunha, ele conversava bem, ele sabia de tudo que acontecia no mundo, ele gostava de política, ele Era antenado nos fatos. Nos fatos. Ele era a minha inspiração, ele era a pessoa que mais me influenciou para ter uma profissão e uma vida pública. Foi dentro de casa que eu tive isso. E a calçada do meu pai, que eu tentei reproduzir nesse livro, foi o maior laboratório sociológico que eu já tive na minha vida. Tudo ele fazia naquela calçada. De receber políticos, a pessoas comuns, a fazer caridade, que ele é dos anos 20, então ele viu a pobreza no Nordeste e ele fazia caridade no dia a dia. O que não é comum hoje. O que não é comum. Ele mesmo plantava e ele mesmo tinha os alimentos para distribuir para quem chegasse pedindo. Então, para mim, foi uma grande influência da minha vida. Anos 80, o que te traz aí? O ano de ebulição, redemocratização do país. Eu entrei na faculdade, tive a oportunidade de viajar para estudar em outros estados e foi o ano que forjou a minha juventude, né? A minha geração é a geração anos 80, de 85, que eu sou de 65, então 85 eu tinha 20 anos de idade, fecha o ciclo e a partir dali a gente tem toda a nossa base política e social, né? E universitária. Então a minha geração é a geração anos 80. Interessante. Nesse processo dos anos 80, havia muitas greves? Muitas divisões de pensamentos? Muitas. Mas é na diversidade, professor, que a gente descobriu que é o valor da democracia. Quando a gente vê essas polarizações que acontecem agora, essa intolerância que há agora, a gente entende o valor do que foi ter aprendido a ter confronto de ideias, né? Essa intolerância que a gente vê hoje, a gente exercitou muito bem, porque a gente tinha o valor de ter rompido com uma ditadura. Então a gente sabia a importância... Depois de uma convivência de mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Então a gente foi para o debate e é isso que eu tento colocar nesse livro. O que é o valor da democracia e como é que se faz a democracia. É um dos motivos de eu ter escrito esse livro. Quer dizer, uma experiência nova de um jovem que estava caminhando rumo à democracia. Agora me fale de letras. Pois é, né? Você de repente vai a Rondônia buscar novos horizontes e faz letras. Pois é. Letras para mim é uma das... Assim, o jornalismo para mim era uma profissão e era um meio. Agora, no fundo, o que eu queria mesmo era escrever livros. Só que o jornalismo é tão absorsivo, tão estressante, que a última coisa que eu fiz foi escrever livro. Eu, chegando aos meus 58, 59 anos, falei, tá na hora de começar a escrever esses livros. Não tá, não? Tá, e verdade. Aí a base da letras, a base de ter estudado letras, agora eu vejo o valor. Para escrever um livro é diferente. Escrever uma reportagem é absolutamente diferente. O livro, professor,
é algo absolutamente terapêutico, é algo absolutamente filosófico, é algo que vai na alma da gente. Sua chegada a Manaus foi esplendorosa. Você escolhe Manaus, escolhe esse pedaço de terra para crescer profissionalmente. A gente tem algo que não dá para explicar. Eu tive uma formação católica e também espírita, né, pela família, e Manaus é uma das capitais espíritas do mundo, não é isso? Então a gente acredita que nada é por acaso, né, e que apesar de eu ter viajado pelo país inteiro, tive a oportunidade de trabalhar em outros estados e coisa e tal, mas Manaus me chamava de volta. Aqui tinha alguma coisa que eu precisava fazer, precisava cumprir, precisava realizar. Você tinha uma missão. É uma missão aqui, acho que é isso mesmo, né? Acho que é isso mesmo. E Manaus é um desses pontos de encontro do planeta. Aqui a gente encontra gente do mundo inteiro, né? Como eu encontrava lá na minha cidade também. Meus amigos são de famílias de todos os lugares do planeta. Então é um ambiente que eu me sinto bem, nessa diversidade, nessa diferença, nessa riqueza cultural. Com certeza. Eu vou pedir licença de você agora nesse momento, porque essa é a parte mais gostosa do programa, além dos entrevistados que chegam aqui. Você agora terá a dica literária. Veja com atenção que vale a pena. Olá, telespectador do AmazonSat. Eu sou o Abraim Baz e esta é a dica literária. Falamos de uma Manaus dos anos 40. Naturalmente, uma Manaus arborizada, cujas ruas de paralelepípedo e suas calçadas de pedras de lióis, as escolas movimentadas com os alunos, a Eduardo Ribeiro no seu transitar de subir e descer da vida comercial, e um professor, Mário Ipiranga Monteiro, preocupado com a ausência da informação das ruas de Manaus. Ele começa a coletar este material e de uma forma muito precisa, buscando todas as informações possíveis para restaurar as informações das ruas de Manaus. Escreve em 2 volumes densos, Roteiro Histórico de Manaus, volume 1, volume 2. No volume 1, ele retrata as principais ruas do grande centro. No volume 2, ele busca as mais novas. E Mário Ipiranga publicava num jornal da época de grande circulação essas informações, o que era acompanhado com muita frequência pelos que amavam conhecer as ruas de Manaus. É claro que algumas nos chamam a atenção. 10 de julho, por exemplo, retrata a abolição da escravatura no Amazonas. Rua Marçal. Marçal, um português que chega aqui em 1850. Em 1852, participa da fundação da província do Amazonas. Em 1873, funda a Beneficente Portuguesa, da qual foi presidente. E mais tarde, funda a primeira loja maçônica em Manaus. Então, esta obra é uma relíquia, publicada à época pela Universidade Federal do Amazonas. Roteiro Histórico de Manaus. Retrata um período importante da nossa história. Professor Mário Ipiranga Monteiro, onde quer que ele esteja, espiritualmente está vivo entre nós. Nos presenteia com esse momento especial. Esta é a dica literária do programa Literatura em Foco para você.
Estamos de volta, é o quarto bloco do programa Literatura em Foco. Hoje converso prazerosamente com o jornalista Cristóvão Nonato, escritor que agora nos presenteia uma história de vida maravilhosa. Cristóvão, Belo Horizonte, o que ocorreu nesse momento? Você escolhe Belo Horizonte e dá um passo alto. Pois é, Belo Horizonte foi uma extensão da universidade. Eu queria fazer alguns cursos que a Universidade do Amazonas não tinha, né? Queria muito me aventurar na área de publicidade e de cinema. E aí, a gente deu uma passadinha em Brasília e Belo Horizonte, alguma coisa me levou para lá que era muito, muito, muito especial. E eu descobri, professor, o melhor rádio do Brasil. O melhor sistema de rádio do Brasil e do mundo, Rede Itatiaia. Rede Itatiaia. Tive a oportunidade de trabalhar nessa rede. Foi uma das maiores redações que eu já vi na minha vida. O senhor sabe que é gigantesca, fazendo rádio. Tive a oportunidade de trabalhar em uma das emissoras da Rede Itatiaia. Um perfil mais jovem, porém com conteúdo jornalístico muito forte, e que a gente compartilhava aquela redação. Foi ali que me deu base para depois escrever o projeto da CBN. Foi ali naquela experiência de BH. E, assim, com aquela idade, com aquela juventude, a gente vai na aventura, né? Eu fui com um radinho, não era um radinho, era um walk-talk, aqui sintonizando as rádios, escolhendo, sem emprego, sem nada. Na marra. Mas eu tinha certeza que se eu procurasse uma das rádios lá, eu ia conseguir emprego, né? E na primeira semana já fui empregado e entrei na Universidade de Minas como aluno visitante, consegui fazer os cursos de publicidade. Que era a intenção principal. E cinema, né? E quando terminou esse período, dei uma passadinha por São Paulo para terminar de fazer o curso na área de marketing e mais um ano em Santa Catarina, né, em Florianópolis, que é outro lugar, outra esquina do mundo, de primeiro mundo, que também foi uma experiência fantástica. E aí sim, volta de novo porque Manaus está chamando. Manaus. Mas na reinauguração do Vivaldão, você tem uma passagem importante. Eu fiz questão de citar porque foi um grande evento nacional. O amazonino, ex-governador Amazonino Mendes, sempre visionário, ele fez aquela reforma fantástica. Cabia 80 mil pessoas aquilo ali. Não existe mais estádio desse tamanho. Não. Né? E resolveu chamar a Rede Globo, a seleção brasileira, a Rede Globo para fazer a cobertura, técnico Zagallo e mais políticos, enfim, era um desfile, né? E eu, como gravei, eu fui convidado para ser o mestre de cerimônias. Eu é que fiz toda a parte do cerimonial de inauguração, falando para 80 mil pessoas. Arnaldo Santos. Esqueci o nome do nosso outro cronista que estava lá, da Rede Amazônica. E aí eu conto direitinho os bastidores do que aconteceu. Não vou contar aqui, que é para as pessoas não saberem o que... Não deixarem de ler o livro. Mas foi um dos momentos memoráveis que eu tive aqui em Manaus. Você teve uma passagem rápida pelo IBAMA. Sim, o IBAMA foi o período em que o mundo cobrou do Brasil o controle sobre o desmatamento. Naquela época, professor, aqui em frente de Manaus, no Encontro das Águas, passavam florestas e florestas abatidas em jangadas. Era uma coisa absolutamente fantástica. O mundo inteiro via aquelas imagens porque o Greenpeace filmava tudo de avião e mandava para a Europa, mandava para os Estados Unidos, mandava, olha aqui o que estão fazendo com a Amazônia. E aí nós fomos cobrados, eu trabalhava como assessor de comunicação. Nós éramos cobrados a tomar uma atitude. Então, montamos as operações, começamos a cobrar os planos de manejo e a documentação, que era a documentação esquentada, falsa, né?
e a gente foi para cima das jangadas também. E quem comandava essa tropa era eu. Eu convocava a imprensa, o Greenpeace circulando ali com a gente, com a imprensa internacional, e eu com a nossa imprensa mostrando o trabalho que estava sendo feito. Quer dizer, dividindo a responsabilidade da preservação da floresta. Naquela época eu estava junto com os fiscais, com todo mundo, andando lá em cima, fazendo as apreensões, conseguimos estancar aquela sangria, né? E a partir daí, essa política que a gente tem aí... Aliás, naquele período, no início dos anos 2000, teve toda uma legislação nova sendo implementada. Muita coisa mudou. Eu vivi esse momento e relatei também. Acho que é uma nova experiência, né? Você passou por um dos hospitais mais importantes de Manaus, o Hemoam. Sim. Um banco de sangue público. Aliás, a minha experiência de assessoria foi muito em serviço público. E um dos centros de excelência mundiais foi o Hemoam. O Hemoam. Absolutamente fantástico. Eu cito um caso... Dr. Nelson Frage. Nelson Frage e a doutora Leni Passos, 2 fundadores. Eu cito um caso para ver como a questão do sangue é uma questão tão de excelência. Na verdade, é um banco mundial que funciona, né? De sangue. Quando você precisa de algum sangue raro, porque existem sangues raros que eu não sabia que existiam, né? K negativo, mais não sei o que e tal, a gente vai no Banco Mundial de Sangue para ver se aquela bolsa está lá. E aconteceu um caso de uma indígena nossa que precisou de um desse sangue raro. E eu descrevo no livro também. E a gente foi encontrar em Tóquio. Olha só. No Japão. No Japão. Isso dá uma experiência profissional, mas também dá uma alegria, né? Dá uma alegria, uma realização fantástica, professor. E nisso tudo, o que ficou de IBAMA, de Hemoam? O que você guarda hoje dessas experiências? Eu tive uma experiência no município de Manaquiri, um pequeno município aqui a 60 e poucos quilômetros de Manaus. Destaque internacional. Destaque de gestão. Isso aí eu acompanhei desde o início. Que era uma cidade abandonada, com IDH péssimo, com um destino triste de muitas cidades amazônicas. E um grupo de pessoas que eu fiz parte resolveu assumir politicamente. Falou, bora, vamos ver se a gente muda esse destino aí, né? Aí um saiu prefeito, outros secretários e tal, a gente montou um grupo. E a partir daí foi feito um plano de trabalho, um plano estratégico de governo. Olha só, esse plano estratégico de governo acabou ficando famoso no mundo inteiro, professor. Os resultados foram tão fantásticos que a gente saiu de 46º lugar em educação, a gente foi para os 8º, 7º lugar. Um salto gigantesco. Emprego. Tudo foi transformado. Urbanismo, saneamento. O município hoje virou um desses municípios modelos, até hoje. Continua vivendo esse processo? Continua nesse processo, porque deu tão certo que as gestões seguintes foram sendo continuadas. Houve uma continuidade. E aí eu faço questão de relatar esse caso de Manaquiri, porque é um caso em que a política, como dizia o Papa Francisco e João Paulo, é uma bênção, né? Não é uma desgraça quando ela é bem conduzida. E aí eu fiz questão. Quem tiver a oportunidade de ler, dá uma lida para ver como uma política, um plano estratégico de governo pode mudar os destinos de muita gente. Tá certo. Novamente, peço licença do nosso convidado e de você, telespectador, para um pequeno intervalo. Mas prometo, vamos voltar em seguida. Estamos de volta, é o 5º e último bloco do programa Literatura em Foco. Gravamos aqui na Academia Amazonense de Letras, exatamente na Biblioteca Genesino Braga. E recebo com muito prazer
meu colega, meu amigo, Cristóvão Nonato, jornalista influente, com uma experiência impressionante. TV Cultura. TV Cultura. As intrigas do poder. Você viveu esse momento da TV Cultura. Eu vivi um dos grandes momentos da TV Cultura, quando o professor Gilberto Mestrinho resolve estruturar a televisão e ela passa a ser uma das mais bem estruturadas e com o melhor time de profissionais. Pagou o melhor salário. Eu não acreditei quando eu vi aquilo. Fizeram um plano salarial fantástico, uma reforma, compraram equipamentos, os melhores que tinham no mundo. E a partir daí, a gente passa a ter uma década de grandes realizações. O professor Mestrinho sai e entra Amazonino. Amazonino continua, o projeto melhora ainda. Mais importante. Melhorou mais ainda, virou o melhor salário de todos. Então, os melhores profissionais do jornalismo queriam ir para a TV Cultura. O senhor imagina o que acontece com um negócio desse? Uma produção cultural, uma produção jornalística virou de primeira. A gente ganhava tudo que era prêmio que tinha. Eu sou dessa geração indicado pelo professor Rui Alencar. Rui Alencar, o grande Rui Alencar. Grande Rui Alencar, que da sua pequena estatura era um gigante quando falava aquele homem. Além de ter uma voz poderosa também, né? Conhecimento de televisão, um grande executivo de televisão, além de ser um baita de um professor, né? E aí há uma mudança de poder. Quando há essa mudança de poder, em 2008, tudo que foi construído pelo Gilberto Mestrinho e pelo Amazoniano começa a ser desmontado naquele governo. Aí começam as perseguições e tudo mais. E aí a gente se manifesta, e eu acabei fazendo parte da comissão, ficando muito à frente. E aí tem toda uma treta que ficou famosa na imprensa, que eu não vou contar muito para as pessoas lerem o livro, tá bom? Em que, vou dizer uma coisa só, até meu carro foi incendiado. Só para ter ideia do tamanho dessa treta. E aí, professor, por conta disso, eu entrei mais fortemente na assessoria política. Porque aí a Amazonino me chama para ir para a assessoria dele. Quando ele viu que eu estava no olho do furacão, ele falou, opa, fica aqui comigo que eu não vou mexer com você. Né? E aí passei aqueles 3 anos naquela gestão da Prefeitura de Manaus, né? Antes dele ficar doente e tal. E foi uma experiência fantástica que eu também relato aí no livro. Para quem vive de jornalismo, sabe muito bem o que é uma treta política, uma intriga de poder. Você tem uma passagem importantíssima pela Rede Amazônica. Sim. Grupo Rede Amazônica. Muito. Quando eu saí dessa experiência com o Amazoniano, a Rede Amazônica me chama para montar o projeto da CBN Amazônia. Um projeto que se inicia e que eu fui convidado para desenhar, para fazer o projeto de rádio, que era a minha vida. Fazer a normatização. Criar, fazer a grade, fazer tudo, contratar, e me deram carta branca para eu contratar e para montar os programas, dar nome de programa, fazer tudo. Eu falei, pronto, é a experiência que eu precisava para coroar a minha carreira de rádio. E aí eu passei 5 anos, desde o início, colocamos... Desde quando era AM. AM, exatamente, lá do grupo... Jornal do Comércio. Jornal do Comércio. E aí tive a oportunidade, professor, de fazer a rede. O que era a rede? Uma emissora na minha cidade, em Guajará-Mirim, 93. Que era cabeça de rede. Cabeça de rede, ponto 7. Rio Branco, Acre, Amapá, Manaus, e a próxima seria em Belém, que eu acabei saindo antes. Então, acabei indo a São Paulo para apresentar o projeto, defender o projeto junto com a direção e tudo mais. Esse talvez tenha sido o ápice da minha carreira no rádio. Ter voltado, aquele menino que saiu de Guajará-Mirim, voltar à sua cidade colocando Guajará-Mirim em rede nacional.
Foi uma experiência interessante, porque a Rede Amazônica, a partir daquele momento, tornava-se uma rede nacional. Nacional. E o que você guarda de lembrança desses bons tempos e dessas dificuldades? Que é uma profissão dura, porém é um dos pilares da vida em sociedade e da democracia, que é um desses valores que a gente não pode abrir mão, professor. Existe uma onda, 80 anos depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vê uma onda mundial muito forte, autoritária, fascista, perigosa, que tenta capturar mentes. E eu acho que o jornalismo, junto com as religiões, junto com a educação, junto com a ciência, é uma dessas ferramentas para esclarecer. Não permitir que o jovem embarque no caminho errado. Em aventuras autoritárias. Projetos futuros. Opa, já comecei. Acho que a internet é esse catalisador de tudo o que a gente tem para apresentar, né, na área de comunicação. Eu tive uma experiência desde o início muito forte no meio eletrônico e acho que esse é um meio que eu navego bem, né? Meu ambiente natural. Então já estou começando com o portal Cultura Norte, junto com o grande Arnoldo Santos, que o senhor conhece. Conheço bem. Muito bem, um dos jornalistas mais fantásticos que tem nessa terra. Que passou pela Rede Amazônica. Tem formação lá também, na Rede Amazônica, e a gente tenta experimentar ali um pouco de tudo. Escrever, entrevistar, relatar, enfim. Eu acho que esse é o futuro, presente e futuro. Segunda edição do livro. Acho que precisa atualizar e eu preciso contar a história do meu pai, porque esse homem chegou aqui na Segunda Guerra Mundial como soldado da borracha, conseguiu sobreviver e construir uma das cidades mais emblemáticas e fantásticas da Amazônia. Meu pai era um homem público. Tem a história do meu tio também, tem várias histórias, né, professor? A gente que gosta de história, não falta motivo para a gente escrever. De fato, o livro é interessante, como eu falei no início. Cristóvão, foi um prazer enorme te receber aqui. E agora você tem a oportunidade de agradecer e, naturalmente, se despedir naquela câmera. Professor Abraim, eu quero dizer que eu sou muito fã, né, do seu trabalho. Toda vez que a gente liga, agora que está na internet é mais fácil que a gente consegue se programar, mas é impossível não assistir às suas entrevistas, porque o senhor vai fundo nas histórias de personagens e personalidades da nossa terra. É uma honra ter participado. Dizer que o livro está aí, tá tanto na internet, pelas redes sociais, quanto também lá na Livraria Nacional, todo mundo pode encontrar. E a gente fez a versão e-book para estudantes, tá? Para sair bem baratinho, porque um dos objetivos é passar adiante o conhecimento. E dizer também que viver em Manaus é ter uma das cidades com maior produção de literatura que a gente possa imaginar. Toda semana tem um lançamento e se você ficar ligado aqui no Literatura em Foco, você vai ver as dicas do professor, que são absolutamente preciosas. Aí, só agradecer demais o convite. Um prazer enorme te receber aqui e o prazer maior é estar com você, é estar na sua casa. Eu quero me despedir de você carinhosamente, na certeza de que vamos nos encontrar. Semana que vem, nesse mesmo canal, com a mesma equipe, estaremos juntos. Um forte abraço e até lá.